Olá, meus queridos e queridas deste canal da Jus Nova no YouTube. Bom, hoje o nosso tema é muito legal, é bem comum, né? E é importante realmente entender as vantagens de se fazer a escritura pública da sua união estável. Pois é, muita gente acaba juntando, né? E não formaliza a união estável, ou seja, não tem um documento que comprove, que tenha fé pública, né, que te resguarde também o seu companheiro ou companheira. E hoje eu tô aqui justamente para dizer quais são essas vantagens, né, e logo para tentar passar a importância de se fazer esse ato, né, essa formalização, porque a gente entra nessa vivência de casal, de união estável e tal, e acaba que a gente às vezes acha que isso por si só já é o suficiente. Mas não, né? A gente precisa formalizar a união estável, né? Não basta dizer que está em união estável. Tem que fazer, né? Fazer significa o quê? Pegar o papel, levar, né, no cartório de notas, qualquer um da sua preferência, pegar todos os documentos na presença de testemunhas e tal, e fazer de fato essa escritura pública, né? E aí hoje eu tô aqui para dizer as vantagens de se fazer isso acontecer. Então, bora falar sobre isso? Se você já gostou dessa introdução, já salva esse conteúdo, compartilha com quem você conhece que vive nessa situação de informalidade dentro da união estável. Ou também, quem sabe, para o seu companheiro, para sua companheira, para dar aquele estímulo, para que vocês formalizem, né, essa união. Bora lá. Bom, o primeiro motivo, né, a primeira vantagem, na verdade, seria a celebração, né? Por que não? Porque a formalização dessa união estável, né, traz uma data de início para essa relação, logo, um motivo para celebrar, né, com amigos, com família e também entre o próprio casal, né? Vai ficar estabelecido que aquela data é a data de união de vocês, a data de início da união de vocês. Então, isso é importante, né? Celebrar momentos felizes da nossa vida. Além disso, mostra, né, a formalidade do ato, ou seja, a assinatura da escritura da união estável traz essa formalidade que a união precisa, né? Enfim, a segunda vantagem é a segurança. Por quê? Porque isso faz prova do início da relação. Isso não só traz a prova do início da relação, como também escolhe o regime de bens que vigorará naquela relação, ou seja, o regime de bens mostra como que o patrimônio daquele casal vai ser gerido, como que aquela relação vai ser gerida e todas as escolhas a partir dali vão ser geridas, né, através desse regime de bens que você vai escolher para sua união. Isso porque se você não estipula nada de regime de bens, nenhum tipo de regime de bens para sua união estável, você vai ter a comunhão parcial de bens, que é a universal que o código traz. Se você quer um regime de bens diferente do parcial de bens, como por exemplo, separação total de bens ou a comunhão universal, você precisa deixar isso declarado na sua união estável, né? Na sua escritura pública de união estável. E aí eu caio na terceira vantagem, que é a escolha do regime de bens. Porque, como eu disse, se você não escolher, o código escolhe por você a parcial de bens. Então, se você quer algo diferente, deixe isso escrito e formalizado na sua escritura de união estável, né? O quarto, né, benefício, a quarta vantagem de se fazer essa formalização é a prova da união, né? O tabelião que vai fazer essa escritura pública, ele tem fé pública. Por isso, ele vai comprovar, né, a existência dessa união. E quando você precisar, por exemplo, num evento morte, comprovar essa união, isso já vai estar comprovado através dessa escritura pública, pela fé pública que tem o tabelião que fez essa escritura pública. Isso significa que você já tem isso comprovado, né? E não vai precisar de outras provas, como testemunhais de que vocês eram um casal e etc e tal. Então, você pula uma etapa,
né, dentro aí do processo que envolve, né, o evento morte, que daí é um outro assunto. Mas enfim, você já vai ter essa primeira etapa concluída, né? Bom, o próximo é homoafetividade protegida, ou seja, os casais do mesmo sexo se utilizam muito da escritura de união estável, porque eles comprovam que o seu relacionamento é mais do que um namoro. Por quê? Porque tem proteção legal, você tem uma relação contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Então, é uma coisa mais, né, séria para a relação. Então, e é relativamente mais simples do que o casamento, né? Não é tão burocrático do que o casamento, tanto para início quanto para fim dela, né? Tanto para formalizar a união quanto para dissolução da união estável, que é o nome que a gente dá tecnicamente para o divórcio, né, do casamento, é a dissolução da união estável para a união estável. Então, todo esse processo de início e de fim é menos burocrático. Então, e também, né, para você converter uma união estável em casamento é mais simples do que iniciar um casamento, burocraticamente falando, né? Então, também ajuda nesse ponto. O direito à herança, né? A escritura da união estável assegura certos direitos aos companheiros, como, por exemplo, o direito à herança, a igualdade de condições com os herdeiros necessários, né, no momento da distribuição do patrimônio. Então, tudo isso ajuda bastante. O direito ao plano de saúde. Então, isso, né, a formalização da união estável vai permitir a inclusão do companheiro ou da companheira no plano de saúde do outro, etc. Não só plano de saúde, mas planos odontológicos, os clubes, né, recreativos, enfim, você vai poder usar desse documento como comprovação de que essa relação é formalizada e aí você consegue entrar e tal. Direito ao DPVAT também, em caso de acidente de automóvel do companheiro ou da companheira, a escritura da união estável autoriza o levantamento integral desse seguro. O direito ao benefício do INSS, em caso de falecimento do companheiro ou da companheira, se a união estável constar de uma escritura pública, ou seja, se houver essa formalização, o companheiro ou a companheira terá direito à pensão por morte. E também é mais fácil casar, né? A última vantagem aí que eu fiz para fechar o assunto, né? Lacrar de vez como é realmente vantajoso. É mais fácil casar se os companheiros já têm uma escritura pública de união estável. Porque você faz a conversão dessa união estável em casamento. Uma vez cumpridos os requisitos legais, não há necessidade de cerimônia e a certidão de casamento já é lavrada direto, né? Bem mais fácil. Então, essas foram as grandes vantagens que eu separei. Se você formalizou a sua união estável, conta aqui nos comentários como é simples para encorajar as pessoas a fazerem, né? Porque só tem benefícios, na verdade. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!